Mas então, assim, teve esse conflito, né? Lembrando, né, assim, e eu acredito que não seja de agora, porque o Hugo Souza vem, né? Lembra, Supercopa do Brasil, já não é de agora que o Hugo Souza vem atuando como titular, sendo o titular do Paulo Souza. O Diego Alves já teve o agravante, que na partida em que ele entrou acabou falhando. E aí tem toda essa treta, né? E uma coisa que vale também pontuar aqui é a influência hoje que tem, né, os preparadores de goleiro, né? Dentro da lógica, a decisão final é do treinador. Tanto que a treta aí não é só com o Paulo Souza, é também com o Paulo Grilo, que deve passar, talvez, pro Paulo Souza, que o Diego Alves, né, olha, né, acho melhor manter o Hugo e tal. E tem essa treta, que é parecida, que faz a gente lembrar, né, do problema que ele teve com o Dorival Júnior em 2018, né? Ele ficou de fora uma partida, aí não topou ficar no banco, acabou não viajando, e quase que ele não permanece para 2019, né? Lembrando que a gente teve eleição, então entrou uma nova direção, Dorival Júnior era a carta fora do baralho, e acabou que, numa conversa ali, o Marcos Braz acabou sendo o responsável por Diego Alves ficar no elenco do Flamengo. Mas, Paula, Diego Alves fora dos planos, é algo que eu queria saber a sua opinião, porque o Diego Alves exerce também uma liderança, e eu não vejo ele como um péssimo goleiro, e eu acho que ele... Aí sim, o goleiro, você pode trazer um goleiro, né, que, pô, o cara tem experiência, né, mais de 30 anos, você vê o Fábio com quase... Não tô falando nem do Santos, a gente vai falar depois de contratação também, assim, né, mas a diferença, tem vários jogadores, Rogério Ceni jogou até não sei quantos anos, Marcos, né, você tem vários goleiros que foram até, né, quase os seus 40 anos, né, o goleiro geralmente tem vida mais longa do que o jogador de linha, e a gente, acredito eu, que a gente não vai ter o Diego Alves, que tem uma personalidade bem forte, né. Cara, então, é complicado, porque na temporada, né, se a gente falar de temporada atual, ele entrou mal nas duas partidas que ele jogou 2 jogos, Madureira e Resende. Ele falhou nos dois. Os 2 jogos. Os 2 jogos ele falhou. E aí, essa história do conflito. Estão perguntando aqui, ó. Porque estão perguntando pra gente aqui, Túlio, o Vicente Flá, que colocou aqui, inclusive, o que seria o conflito? Aconteceu alguma coisa ou é igual a tristeza do Pedro? O que foi divulgado, né, que é o que a gente tem, é que foram conflitos com o Paulo Grilo e com o Paulo Souza, mas não disseram exatamente qual foi o conflito. Aí eu vou fazer um retrospectozinho. Quando o Paulo já falou isso diversas vezes, que desde que ele conversou com o Braz e o Spindle, ainda em Lisboa, ele já tinha dito quais jogadores ele queria, né? Quais reforços ele queria. E ele vem batendo nessa tecla de goleiro desde então. E o Flamengo segue, né, até agora, como vemos, não temos um goleiro para reforçar, né? E aí, toda vez que tinha alguma coisa sobre contratação, o Paulo Souza ia lá e falava: eu quero um goleiro, eu quero um goleiro, eu quero um goleiro. E aí, isso, quando a gente veio, quando a diretoria foi comunicar ao Paulo o nome do Ayrton Lucas, porque a diretoria viu como uma oportunidade de mercado, quis aproveitar, levou o nome para o Paulo Souza, ele aprovou o nome e aí falou assim, mas eu quero um goleiro, tá? Tipo assim, ele aprovou, mas ele continuou deixando muito claro que ele queria um goleiro e que isso era urgência, até porque o Flamengo só tem até sábado para inscrever jogadores para essa partezinha, esse comecinho da Libertadores. Então a gente precisa correr contra o tempo se a gente for trazer. E aí ele sempre falava. O que foi divulgado é que ele teve problemas, conflitos, não disseram quais conflitos internos, e que potencializaram aí esse pedido do Paulo Souza, e aí, teoricamente, Túlio já acaba deixando ele mais realmente fora dos planos, né? Porque aí eu acho que fica meio óbvio. Eu peço um goleiro desde sempre. Eu peço um goleiro. É uma parada que eu quero. Aí vem um goleiro. Se o cara me ganha, o cara é meu titular. Quem é o meu reserva imediato? Quem tá sendo meu titular agora, pô? Quem quer quem? O Hugo. E aí o Diego Alves cai pra terceiro goleiro. Aí isso é meio óbvio, entendeu? A gente tá querendo um goleiro. Ele não é nem titular agora.
Se chegar outro, ele cai de novo na fila. Então eu acho que acaba ficando meio óbvio. Não sei quanto ganha o Diego Alves, mas pelo tempo de casa, pela importância que ele exerce no elenco, de parte de liderança, não deve ser um dos salários mais baratos do Flamengo, né? Então também tem isso. Para um cara ir para terceiro goleiro ganhando uma fortuna, dependendo, porque eu não sei quanto ele ganha, mas assim, eu tenho certeza que não é pouco, né? Até pela importância do Diego Alves. E aí, eu sempre falei aqui que eu acho o Diego Alves um goleiro. Sempre. Sempre falei que eu acho ele um goleiraço. Mas eu vinha falando que ele não vinha bem, né? Eu falava, eu gosto do Hugo. Sempre falei isso. Acho que o Hugo não tá. Ele me preocupa um pouco em jogos decisivos, mas eu acho que ele já tá melhorando, já tá ficando com mais uma casca, né? Tá sendo titular, a galera tá dando uma moral, né? Ele já tá melhorando. O Hugo já evoluiu com os pés, que era uma coisa que ele tinha muita dificuldade. Eu já vejo que o Hugo já evoluiu. Então, ele tá ganhando confiança do treinador, obviamente, ele tá evoluindo, natural, né? Qualquer lugar que você ganha confiança do seu superior, a tendência é que você evolui, não que você ande pra trás. Então, eu acho que na temporada atual, mesmo eu gostando muito do Diego Alves, o Diego não entregou nada na temporada atual. O que o Diego Alves entregou pra gente? Nada. Os 2 jogos que ele jogou, ele falhou nos 2. O Hugo ganhou a titularidade no mérito, meritocracia. Ele ganhou porque hoje o que está jogando o Diego Alves não está jogando para ser titular agora. Sabe? Não vou ficar aqui falando sobre conflito interno, porque eu não sei o que aconteceu. Né? O que eu sei é que teve. Não sei o que aconteceu, mas não é a primeira vez. Né? Já teve isso com o treinador, como o Túlio lembrou aqui. Então também não deve ser uma pessoa muito fácil de lidar, não deve ser uma das pessoas mais fáceis de lidar e de entender. Quando eu falo pessoa difícil de lidar, não estou dizendo que o Diego Alves é um escroto. Às vezes é questão, tipo assim, eu sei do meu tamanho, vamos botar assim, né? Eu não sei o que passa na cabeça dele, mas tô só levantando foto. Eu sei tudo que eu ajudei a ganhar. Eu não acho justo eu ser titular. Não tô falando que ele seja uma pessoa escrota de lidar, não. Acho que ele, às vezes, não pode estar sabendo lidar com um garoto muito mais novo ter tomado a posição que até então era intacta dele, pô. Ele era o titular absoluto. Às vezes é isso. Não é que ele brigou, que ele é escroto como pessoa. Não é isso que eu tô falando. Mas, às vezes, ele é um cara que ele não sabe lidar de ver um garoto muito mais jovem assumir uma posição que até então era dele, pô. Ele era o titular absoluto, incontestável do Flamengo, entendeu? Então eu acho que é muito por isso. Eu não vou comentar o conflito porque eu não sei o que aconteceu, mas meritocracia é meritocracia. O Hugo está fazendo por onde para, no momento, estar sendo titular do Flamengo. Se o Diego Alves não aceita, que eu não sei se é isso, mas hipoteticamente, se ele não aceita, e aí ele se preocupa, porque aí o novo técnico tá querendo um goleiro novo, e aí já tende ele a cair de posição, pode ser que ele fale, cara, assim eu não quero, assim eu não vou permanecer, eu sei lá o que passa na cabeça do Diego Alves, não sei. Mas, assim eu não quero, porque eu queria ser titular, se eu não tô sendo titular, então eu não quero ficar, e é um direito dele se ele não quiser ficar, porque ele não é titular. Só que assim, se você quer ser, trabalha pra isso, né? Aí eu acho que a parte dele é mostrar que ele pode retomar a confiança, pô. Né? Voltar a dar confiança para a comissão, mostrar que, pô, eu tô aqui, pô. Sou um goleirão. Eu tenho história, eu vou brigar pelo meu espaço. Mas difícil comentar, né? Atrito, porque a gente não sabe o que aconteceu. Só que não é a primeira vez, né? Então não é muito fácil, não deve ser muito fácil também, né? Não, e recentemente a gente até comentou, né, sobre que uma notícia que o Paulo Souza já não contava com o Diego Alves. Eu até falei, pô, o Flamengo renovou com eles, e vai lembrar, né, até coloquei isso no meu Twitter, renovou em outubro do ano passado, e não só com ele, mas com o Diego Ribas e com o Felipe Luiz. E então, assim, aí a direção não tinha como prever se teria um novo treinador que não ia contar com esses jogadores, que o Diego também, né? É um jogador que o Paulo também já descartou também, que não quer utilizar e tal, aquela coisa toda. Mas lógico, pô, em 2021 tinha que ter renovado ou não tinha que ter renovado. Assim, eu acho que em jogadores como o próprio Diego Ribas e o próprio Diego, tem um histórico no clube e isso deve ser levado em consideração, sim, porque diferente até de outros clubes aí. Obrigada. E aí eu posso falar até do Vasco, né? Eu lembro uma vez o Vasco expulsou o Roberto Dinamite lá, o Eurico Miranda, da tribuna lá, do camarote, não lembro agora,
Eu falei, meu irmão, não pode fazer isso. O cara, meu irmão, o Roberto Dinamite, é o maior ídolo do clube. Não tem esse negócio, não, no próximo jogo ele não pode entrar, mas agora ele já tá, ele vai ficar lá, pô. Não tem isso. E o Diego Alves merece respeito. Diego Alves foi extremamente importante pro Flamengo, tá na história. Né? Se não fosse o Diego Alves em 2019, a gente não tinha sido campeão da Libertadores, tá? O que o Diego Alves agarrou na Libertadores 2019 foi uma parada fora do comum. Supercopa do Brasil 2020. Diego Alves ganhou no pênalti, no último pênalti. O Diego Alves garantiu o título. O Diego Alves é gigantesco. Por isso que eu falo, eu gosto muito. Diego Alves, pra mim, é ídolo, pô. Gigante na história. Gigante. E eu acho que merece respeitar, como o Diego Ribas, como o Felipe. Enfim, coitado do Diego Ribas. Então, o que o cara ouve de desaforo e tem que ler de desaforo, parece que o Diego Ribas, Deus me livre e guarde, botou um revólver na cabeça de alguém, ameaçou alguém gravemente, porque o Diego Ribas, ele tem um hate, que é uma coisa fora do comum, cara, que sempre honrou o manto, sempre. Diego Ribas nunca teve um caso de indisciplina, de não aceitar banco, nunca. Então, vocês podem, né, cada um com suas respectivas opiniões sobre se deveria ter renovado ou não, acho que isso é outro debate, mas respeitem a história de cada um deles. Diego Alves é gigantesco, como eu acho o Diego Ribas gigantesco. Diego Ribas é gigantesco também na história do Flamengo. Não, então assim, até o Pedro Silva falou, você não sabe o que aconteceu porque você não estava lá quando aconteceu o acontecido. Então, de fato, assim, e eu acho que o fato, né, de a gente não saber o que ocorreu, que é o que pega para o Diego Alves, porque como ele já tem um histórico de ter tido um problema com um treinador no Flamengo, a ponto dele quase ter saído, a gente não sabe o que aconteceu. Pode ser que ele não aceite a reserva, a gente está, né, no caso aí, supondo uma situação. Há uma satisfação entre ele, o treinador e o preparador de goleiros. Agora, o que de fato aconteceu, o Diego, não sei, desrespeitou o Paulo Souza, não concorda, xingou o Paulo Souza, xingou o Paulo Grilo. A gente não sabe o que aconteceu, mas o histórico do Diego Alves depõe contra ele, né? Mas ao benefício da dúvida, né? Entre até ter a manifestação das duas partes. Agora, eu não concordo, né? E nem vejo sentido nisso, tá? É lógico. Aí tem a situação também assim, Túlio, mas e se o Diego Alves não aceita ser reserva? Beleza, então aí é uma opção dele. Fala, olha, eu não aceito ser reserva, eu quero sair. Show de bola, ok. Então, Diego, você, o meu goleiro aqui, aí é um direito do Paulo, ele é o treinador, ele que sabe quem vai a campo, quem é titular ou não, né? Aí aquilo que a gente tá falando aqui, aí a gente vai criticar se tinha que botar fulano, ciclano, né? Era esse, não era esse, tinha que jogar aqui ali, é uma outra coisa. Mas quem é o chefe é o treinador, ele tem que ser respeitado. Agora, não sendo isso, o Diego merece muito mais respeito. E vai lembrar também, ano passado, né, 2020 ele já atuou muito pouco, o Hugo já atuou mais vezes na campanha do Octa. O Diego Alves, ano passado também, com o partido contra o Barcelona de Guayaquil, garrou que foi sacanagem, assim, principalmente no primeiro jogo, né? Os caras vieram para dentro, era para ter, né, feito o primeiro gol na partida. Então, assim, ele fez defesas milagrosas ali naquele. E eu vejo muitas vezes pessoas colocando como se fosse qualquer coisa. Seria como eu chegar a pegar assim o Zico. Como se eu tivesse enxotando. O Diego Alves qualquer um jogando isso. Pô. Tipo assim, o Diego Alves. Cara, quando eu vi, me deu um aperto no coração. Caramba, mano, o Diego Alves. Porque assim, ele não tem obrigação de ser titular no Flamengo. De fato, não tem, né? E vamos lembrar, gente. Eu falo pra vocês. Tá aí Santos para ser contratado, 34 anos, né? 34 anos. Beleza, goleiro e tal, mas ele não é. O Santos não tá no patamar do Hugo Souza. É mesmo nível. No máximo, sendo bem generoso. E vocês vão reclamar, vão sentir saudade do Diego Alves, porque é tão paçoqueiro quanto qualquer outro. Não tem essa, entregou agora, jogo recente para não ir muito longe. Eu falei isso uma vez do Santos. Cara, eu caiu muito em cima de mim, porque eu falei assim, eu não acho o Santos esse salvador da pátria que vocês estão achando. E não é. O Diego Alves. Eu falo com tranquilidade. Eu falo com tranquilidade. De respeito todo mundo que discorda de mim, mas falo com tranquilidade. O Diego Alves, no auge, o Santos não limpa a chuteira do Diego Alves no auge.
O Diego Alves, 100% é absurdo. Absurdo. Não acho o Santos. Acho o Santos um bom goleiro. Não acho qualquer um. Não acho. Mas acho comum. Não acho esse salvador da pátria que tá todo mundo achando que ele vai chegar para resolver os problemas do Flamengo. Não acho que vai ser esse cara. Não, tanto que a gente tava, né, que seria a nossa última pauta, é que o Santos parece que ele concorda, porque parece que o Paulo Souza ele quer fazer uma espécie de revezamento, né? Provavelmente pensando na temporada, talvez, lógico, ele vai ter um goleiro, talvez seja titular, né? Então de revezar, porque nem o Santos ele tá vendo como titular, e parece que o Santos topa. Claro, pô, o cara tem 34 anos, tá jogando no Atlético Paranaense, né? Ganhou os títulos ali, mas não são títulos. Primeiro, o Atlético Paranaense não é um clube como o Flamengo, né? Tipo, ele vai ter a visibilidade dele aumenta gigantesca, de forma gigantesca, né? Os títulos que o Atlético Paranaense ganha são sempre subprodutos, né? Tirando aí talvez a Copa do Brasil, mas essa Sul-Americana ali né? É o subproduto da Libertadores, pô. Não é a segunda divisão, não vou diminuir, é um título continental. A mesma coisa a Copa do Brasil, é um título nacional, né? Mas se ele ganhasse esses títulos com o Flamengo, a repercussão era muito maior, né? Porque o Flamengo, né? Vamos combinar, né? Então, assim, para ele é muito cômodo, pô, é muito bom. Eu vou vir pro Flamengo, né? Vou revezar ali com o Hugo. Agora, se fosse para investir um dinheiro, tinha que trazer um goleiro no patamar do Diego Alves, já que a gente vai perder o Diego Alves, é mínimo. O Flamengo pagou 20 milhões de reais no Diego Alves, 22 milhões. 22 milhões. Então, assim, essa é minha avaliação, né?